Pessoal, beleza? Seguinte, ó. Para finalizar essa questão do vapor de combustível aí, eu fiz uma alteração lá na frente, vou mostrar para vocês depois. Toda vez que esse carro aqui que eu vou abastecer, eu coloco R$ 50. Quando eu coloco R$ 50, ele fica um pouquinho acima. Ele fica um pouquinho acima do 1/4. Ele é o suficiente para ele só sair da linha, certo? Toda vez é isso aí. O que acontece? Esse final de semana eu fui para Itaquaquecetuba, né? Só que eu tive que sair daqui de casa, quilômetro 19, aqui do Rodoanel, pega Castelo, uma parte da Pinheiros, certo? E aí eu entro para Rebouças ali para poder chegar na Paulista. Então a partir desse ponto foi trânsito pesado. Tanto é que para chegar na Paulista e sair da Paulista para chegar na Tietê, eu demorei 1 hora para fazer um trajeto de 10 quilômetros. 1 hora. Então o trânsito era daquele só de primeira marcha. Aí depois disso, tanto é que depois que eu cheguei na Tietê ainda tinha um pouco de trânsito. E aí eu cheguei em Itaquaquecetuba. Só fui andar a 90 por hora lá na Ayrton Senna. Lá o limite é 90, mas é 120, mas eu andei a 90 para manter os 2.000 giros lá. Em 90 por hora, esse carro a 90 por hora, ele está com 2.100 RPM. Foi assim que eu andei, certo? E cheguei em Itaquaquecetuba, aí quando deu umas 10 horas da noite voltei, certo? Quando eu saí da Ayrton Senna, terminou a Ayrton Senna, ele deu reserva, certo? Eu tinha colocado R$ 50, então dá R$ 50 dá 11 litros e 900 de V-Power aqui perto de casa. É 11 litros e 900. Ele deu, ele chamou na reserva com 120 quilômetros. Aí eu só parei, encostei no primeiro posto lá só tinha Ipiranga ali. Parei no Ipiranga e coloquei mais R$ 50 de DT Clean. Mesma situação, certo? Chegou na reserva, ele sobe um pouquinho para cima de 1/4. Ele só sai de 1/4, é o suficiente para sair da marcação de 1/4. E aí eu fui até o Guarapiranga, certo? E voltei, ou seja, Marginal Tietê inteira, Marginal Pinheiros inteira, tudo a 90 por hora, constante. Como era umas 11 da noite, então tranquilo. Quando chegou ali no Guarapiranga, entrei no bairro que tinha que entrar lá, certo? E saí. Só deixei a pessoa, voltei. Ou seja, Marginal Pinheiros inteira, Cebolão, uma parte do Rodoanel da Castela até chegar no pedágio, entra no Rodoanel e eu cheguei aqui em casa, certo? Qual o consumo do carro? Ele simplesmente, o ponteiro desceu o suficiente só para sair de 1/4. Quase não gastou. Até fiquei impressionado, né? Eu falei, tudo bem, vamos deixar para amanhã. O que eu faço? Eu coloco no galãozinho de 5 litros para ver se dá para fazer uma marcação. Dito e feito, no dia seguinte fui num posto aqui perto que tem a Ipiranga, coloquei a mesma DT Clean, peguei 5 litros, primeiro eu coloquei 2 litros, depois eu coloquei 4 litros, quando eu completei com 5 litros ele voltou para a marca acima de 1/4, ou seja, ele gastou 5 litros para andar 86 quilômetros, certo? Ou seja, do começo da Tietê, entre divisa Tietê e Ayrton Senna, Marginal Pinheiros, Guarapiranga, voltar e chegar aqui, praticamente foi tudo estrada, né, no ritmo de 90 quilômetros por hora sempre, o carro fez 17,5 de estrada, certo? Então, para um consumo de estrada foi bom, porque eu já tinha feito o consumo dele na estrada sem nenhuma alteração original. Ele fez 14, então ele saiu de 14 para 17,5, certo? Eu acho que aumenta aí de 20%, eu acho, não calculei isso. Aí a alteração que eu fiz foi a seguinte, ó, só para vocês verem, ó. Ele tava, quando eu coloquei mais 5 litros e ele ficou um pouco para cima, fui lá e coloquei mais R$ 50. Ou seja, coloquei mais R$ 70, certo? Ele ficou aqui no 30. Eu só andei isso aqui, ó, 22 quilômetros. Olha o quanto já desceu lá. Tá vendo? Como ele consome andando esse pouquinho que eu ando.
A única alteração que eu fiz foi essa aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Antes eu tava usando esse tubo preto aqui, ó, o fininho. Aí o que eu fiz? Eu tirei o tubo, esse tubo aqui, que sai, que esse que é o tubo, esse é a mangueira que vem do tanque e vai pro canister. Eu tirei de lá do canister e deixei direto aqui. Aí eu coloquei aí pra mim regular a quantidade. Aí tá o anti-chama e aí vai direto para baixo do TBI ali, ó. Certo? Essa é a única alteração que eu fiz. Para regular, eu tentei fazer regulagem pela sonda, mas não adianta. Essa sonda aí ela não trava aberta. A maioria das regulagens funciona o seguinte: você tem que abrir até travar. Travou, você volta um pouquinho. Essa é a regulagem. E desse carro não adianta. Você pode abrir tudo e ele não trava. Ele trava e começa a trabalhar de novo. Não tem que trabalhar travado, certo? Você tem que deixar ele travar, deixar a sonda travar. Quando a sonda travar, você volta um pouquinho. Ela começou a trabalhar, esse é o ponto. Então o que eu fiz? Eu deixei esse cara travar 3 vezes. Abri um pouquinho, ele travou, começou a trabalhar sozinho, sem eu voltar. Abri mais um pouco, ele travou. Aí esperei um pouquinho, a sonda começou a trabalhar. Abri novamente. Quando foi na terceira vez que ele travou e começou a trabalhar, eu deixei assim. Certo? Então esse foi o esquema que eu fiz. E aí tá dando esse consumo aí. Certo? Então o consumo ficou nessa situação, 17 por 1. Eu concordo que o ideal é você encher o tanque, certo? Eu faço a viagem que eu tenho que fazer e depois encho de novo. Só que para encher o tanque desse carro é uns 230 reais, certo? Porque se essa metade aqui é 100, ou seja, mais 100, vai dar uns 200 conto. Só para fazer essa experiência aí, não dá para mim fazer isso aí, certo? Então é um consumo excelente para poder andar na cidade, na estrada. Eu vou ver agora como vai ficar a questão da cidade, desse anda e para que eu fico, né? O carro quase não aquece, mas eu acho que esse mês eu vou estar com a Axetuba de novo, só que dessa vez eu vou pelo Rodoanel. Pelo Rodoanel é 120 km daqui lá, só que é ritmo de estrada, ou seja, eu posso andar a noventinha direto, ou seja, os 2.000 giros lá. Certo? Porque o segredo é os 2.000 giros. Esse cara aqui é o segredo. Tanto andar na estrada como na cidade. Certo? Ele é o segredo para que você possa ter alguma economia. Pelo manual, até 2,5 ele economiza. A partir daí, gasto. Certo? Principalmente entre a questão de aquecimento, aquelas coisas lá que já contei. Então a questão de consumo de combustível é isso. Como agora eu fiz essa média aí, eu percebi o seguinte: se ficar muito vazio o tanque, ele não economiza tanto. Então é por isso que eu até enchi até o meio tanque, porque agora a minha reserva vai ser 1/4. Não vou deixar descer mais, certo? Vai ser sempre 1/4 para cima. Porque senão eu acho que não fabrica, não faz tanto vapor no tanque e ele não economiza tanto. Entendeu? Tem essa questão que eu percebi também. Beleza? Então agora é o teste de cidade mesmo. Olha lá, ó. Naquele anda e para que eu faço, saio de manhã, depois saio 2 horas depois só à tarde, ou seja, dando no máximo 7 km por dia. Vamos ver quanto vai durar essa gasolina aí. Se ele fizer pelo menos 7 aqui, como fez da outra vez, tá ótimo, porque estava fazendo 5. Então na cidade ele aumentou, teve um ganho de 50%, andando do jeito que eu estou andando, e na cidade uns 20%. Na cidade não, na estrada, entendeu? Ele saiu de 14 para 17,5. Beleza? Aí se eu tiver mais novidades eu posto aí, mas eu acho que eu vou parar nisso aí. A única coisa que falta é colocar uma tampa de combustível lá, de resto acho que eu não vou mexer mais isso não, vou deixar do jeito que tá aí. Beleza? Valeu!